Fala, fala você estudante curioso! Eu sou o professor Rodrigo e hoje novamente falaremos sobre química. Meu povo, quando a gente fala sobre química, existe uma matéria que insiste em aparecer, que é a respeito dos estados físicos da matéria. Quando o tema é a respeito dos estados físicos da matéria, principalmente para galerinha começando a estudar química, é entendido, é explicado pelo professor que são basicamente três: estado sólido, líquido e gasoso. Mas vale muito a pena nós relembrarmos e vermos algumas questões adicionais sobre essa temática, pois afinal de contas, a própria tratativa da matéria química é justamente estudar a respeito das transformações e tudo que envolve justamente a matéria. Mas, para variar um pouquinho, trouxe aqui uma pessoa com mais propriedade do que eu, ele já presente uma vez aqui no canal Educaramba, trazendo um pouco de sua inteligência para nós. Por gentileza, uma salva de palmas para ele, professor Educálcio. Ora, olá! É um prazer enorme estar aqui novamente, principalmente por se tratar de um assunto tão bacana como os estados físicos da matéria. Pode-se definir matéria como tudo aquilo que possui massa ou volume e ocupa algum lugar no espaço. Ou seja, pode-se dizer que matéria é tudo aquilo que possui partículas muito pequenininhas, como por exemplo, átomos, íons, prótons ou moléculas. Basicamente, o que difere um estado físico de outro nada mais é que a organização e disposição desses pequenos itens, as moléculas, organizadas num espaço que compõe justamente a matéria. Isto é, pode-se dizer que às vezes elas estão agregadas ou menos agregadas. Por isso, o nome científico de estados físicos da matéria nada mais é que estados de agregação. Estado sólido. Nesse estado, as moléculas elas estão extremamente próximas umas das outras, de forma que elas quase não se movimentem. Elas estão bem organizadas, dessa forma possuindo forma e volume fixos. E com isso, não sendo possível sofrer compressão. Um bom exemplo disso seria o próprio gelo. Aliás, quando o assunto é justamente estudar os estados físicos da matéria, o melhor exemplo talvez seja justamente a água. Estado líquido. Nesse estado, as moléculas possuem uma maior facilidade de movimentação, estando necessariamente mais espaçadas umas das outras comparado com o estado sólido. Por essa razão, substâncias como, por exemplo, a água possuem um estado variável, ou seja, sua forma pode se mudar muito facilmente. Estado gasoso. Nesse estado, as moléculas elas estão super afastadas umas das outras. Dessa forma, possuindo uma grande liberdade de movimentação. Por isso, os gases e vapores eles não possuem um formato físico, sendo dessa forma possível colocá-lo dentro de um recipiente, por exemplo, comprimindo-o. Referente à mudança de estados físicos. Quando uma substância recebe interação de uma energia, como por exemplo o calor, através disso é possível justamente alterar a velocidade com que essas moléculas se movimentem e se organizem. Com isso, justamente mudando a forma da substância, mas não significa que ela deixou de ser aquela substância apenas por ter sido modificada por essa energia empregada, no caso, o calor. Bom, falamos aqui a respeito de três estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Porém, você sabia que existe um quarto estado da matéria? E olha só que legal, quase coisa de ficção científica, pessoal. Quando você fala a respeito do quarto estado da matéria, estamos falando do plasma. Quando o assunto é o plasma, estamos falando da organização dos átomos de uma forma extremamente livre e ao mesmo tempo também padrão.
Digo padrão devido ao comportamento desses átomos, se movimentando tecnicamente de forma uniforme e também de forma neutra. Para conseguir atingir esse estado da matéria, é necessário um superaquecimento, ou seja, elevar a temperatura a graus altíssimos, como por exemplo, é o que acontece no interior das estrelas. Olha só quanta coisa que você não sabia a respeito dessa maravilhosa matéria, que é a respeito dos estados físicos da matéria. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí pra gente, compartilhe esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. E é claro, caso você tenha alguma dúvida que gostaria que nós trouxéssemos aqui pra você, deixa nos comentários, teremos um grande prazer. Até a próxima! Ora, olá! É um prazer imenso estar aqui novamente para poder falar a respeito dessa maravilhosa... Vai de novo porque eu errei, tá?